Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos alegres pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na presença gloriosa do Senhor nosso Deus, eu na minha residência com a minha família, os irmãos, cada um na sua casa com a sua família, cumprindo essa quarentena por causa desta pandemia que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso Maranhão e na nossa Balsas. Mas eu acredito que o Senhor nosso Deus é o Deus de poder, é o Rei da glória, é aquele que opera maravilhas, é aquele que faz milagres. Eu tenho certeza que o Senhor nos protegerá e nos dará vitória. Quero louvar a Deus por todos os irmãos da congregação Nova Canaã, por você que está na sua casa, reunido com a sua família, meditando na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já cantou hinos de louvor a Deus, você já fez, talvez, o seu período de oração, já meditou na palavra. Nós queremos trazer essa palavra exatamente para fortalecer a nossa alma, a nossa vida e nos dar força para continuar na caminhada. O capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela inicia com o seguinte texto: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Esta carta está nos convidando, esse texto que nós acabamos de ler, é Paulo nos convidando exatamente para viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela. A Bíblia nos ensina que a vida de um cristão deve ser diferente daquela vida que as pessoas levam sem conhecer o Evangelho. Paulo, nessa carta, ele nos convida a ser imitador de Deus. Glória a Jesus. Como é que nós podemos imitar Deus? Nós somos homens mortais, mas nós podemos imitar Deus exatamente obedecendo a sua santa e gloriosa palavra. A Bíblia, ela tem instruções para o viver diário de qualquer pessoa. A Bíblia, nós já falamos que é o nosso manual, é o manual do cristão. E é por isso que Paulo nos convida a ser imitador de Deus, andar como Jesus andou, andar como Cristo andou nesta terra. É exatamente a melhor atitude e é uma atitude correta para o crente que quer morar no céu. Glória a Deus. E ele diz, não é? Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Essa é a forma como o crente deve andar para agradar ao Senhor seu Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Existem algumas coisas, irmãos, que nós podemos evitar na nossa caminhada espiritual. É exatamente aqui o versículo 4 ele diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Que maravilha! Olha o que a palavra de Deus diz: prostituição, né? Impureza, coisas que Deus não se agrada. Muitas vezes o cristão, sem perceber, vive exatamente dessa forma errada, se prostituindo, ou sendo avarento, ou fazendo as coisas que Deus não se agrada. Mas esse texto nos diz, Paulo nos convida a expurgar de nós, a tirar essas coisas que a Bíblia condena, trazem muito prejuízo para a vida espiritual do cristão. Durante toda essa carta nós vamos aprender formas corretas do crente andar e servir ao Senhor. Veja bem, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Essas atitudes que nós vemos aqui, Paulo condena. E se Paulo condena, é exatamente porque a palavra de Deus está nos orientando a não fazer. Quem pratica essas coisas não está agradando ao Senhor nosso Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, porque nós devemos tirar da nossa vida, viu? Essas coisas, a impureza, a lascívia,
a idolatria, nós devemos tirar a prostituição. Essas coisas, irmãos, trazem prejuízo para a vida espiritual do crente. E Paulo nos diz no texto que nós acabamos de ler que isso atrai a ira de Deus contra os filhos da desobediência. As pessoas que praticam essas coisas são desobedientes. E Deus não se agrada de pessoas que vivem na desobediência, pecando, fazendo coisas desagradáveis. Quantas pessoas estão vivendo exatamente dessa forma errada, praticando a prostituição, deixando a sua casa, o seu lar, a sua família e se enveredando por caminhos errados. Homens e mulheres que não têm o temor de Deus, e a Bíblia chama essas pessoas de filhos da desobediência, e estes filhos da desobediência vão pagar um preço caríssimo diante do Senhor Deus, porque Deus não aprova nem prostituição, nem impureza. Deus não aprova essas atitudes erradas quando a pessoa pratica uma coisa que Deus não se agrada. A palavra de Deus o fala de desobediente, o chama de desobediente, e a desobediência só traz prejuízo, atrai a ira de Deus contra o ser humano. Olha o que ele diz: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que maravilha, irmãos! A palavra de Deus nos fala que antes de conhecermos o Evangelho, nós vivíamos exatamente dessa forma, pecando, fazendo coisas erradas, não nos preocupávamos com a nossa vida espiritual, o nosso viver na terra era um viver desordenado. E a palavra de Deus que noutro tempo nós éramos exatamente essas pessoas que praticavam essas coisas erradas. Agora não. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi tirado deste mundo de miséria. O Senhor tirou você do mundo, transformou a sua vida, fez de você, né? Você que era filho das trevas, eu que era filho da desobediência, Deus nos fez filhos da luz. Somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Agora, o nosso prazer é agradar ao Senhor, é viver de forma diferente. Quantas pessoas te odeiam porque você é crente, porque você não concorda com essas coisas erradas que as pessoas praticam? Quantas pessoas estão vivendo de forma errada? Às vezes condenam o crente porque quer viver agradando ao Senhor seu Deus, mas a palavra de Deus nos diz nesta noite que outrora nós éramos trevas, nós não tínhamos a luz da verdade. Hoje nós somos filhos da luz e estamos agradando ao Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha o valor da palavra de Deus na vida de um ser humano. A Bíblia, ela clareia a nossa vida espiritual, ela clareia o nosso ser espiritual. Quando o crente começa a ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor seu Deus, a sua vida se torna clara, diferente. A luz entra e nós somos transformados pelo poder da palavra. Aquela pessoa que tinha prazer de pecar, tinha prazer de desobedecer, tinha prazer de viver de forma errada, agora depois que ele lê a palavra, que a palavra faz parte da vida dele, ele sente tristeza por aquela forma errada que ele vivia. É exatamente essa a melhor atitude de quem quer agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, olha o que ele diz: vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Irmãos, esta palavra, ela deve fortalecer a nossa vida de comunhão com Deus. Outrora nós éramos nércios ou loucos. Outrora, antes de conhecermos o Evangelho, nós vivíamos de qualquer maneira, mas agora não. Você tem um compromisso com Deus e com a sua palavra. Você se comprometeu. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você fez um compromisso, uma aliança para viver de forma diferente. É por isso que o mundo te odeia. É por isso que o mundo não gosta de você. É porque você agora não vive como um nércio, mas vive como um sábio. Quem é o verdadeiro sábio? É aquele que vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
E nesta noite abençoada, o prazer do Senhor é que nós vivamos realmente de forma diferente. Deus quer que você brilhe, Deus quer que a sua luz resplandeça, Deus quer que através da sua vida muitas pessoas venham conhecer a mensagem do Evangelho. Portanto, o que nós temos para você nesta noite abençoada é exatamente esse texto, que você possa colocar esta palavra como o alimento espiritual da sua vida e a partir de hoje se proponha a viver diferente. Não se prostitua, não desagrade a Deus, não faça aquilo que o Senhor Deus condena, procure se enquadrar na palavra, permita que a palavra de Deus venha transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa diferente. O prazer do Senhor é que esta noite seja uma noite de vitória. E olha, irmão, continue crendo na promessa e na palavra do Senhor nosso Deus. Continue acreditando que esta luta, que essa tribulação, que essa angústia não vai roubar de você a alegria e o prazer de servir a Deus, mas vai te fazer mais unido ao Senhor, para que através da sua união com Cristo você possa vencer este mundo de miséria. Uma noite de paz, de alegria, de comunhão e que você possa ter muitas bênçãos de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Permaneça em casa com a sua família, adorando ao Senhor, pois Deus tem grandes coisas para você. Curva a sua cabeça, eu vou estar orando e Deus vai abençoar a tua família. Senhor meu Deus, eu te apresento este homem e esta mulher que nesta noite, ó Pai, está ao alcance deste vídeo, ó Pai. Vem fortalecer, vem abençoar. Derrama do teu poder e da tua glória. Deus, dá graça para que as pessoas possam sentir desejo e prazer de te servir com alegria. No nome do teu Filho amado, é que pedimos essas bênçãos e esperamos receber de ti. Amém. Se você precisa de oração, entre em contato conosco, né? Deixe aí um comentário e eu tenho certeza que vamos estar orando e Deus vai mudar a tua história. Muito obrigado e Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família.